que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade, clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio também, concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que Você acha que ele está sem confiança?
O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem. Mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade. Porque é a única forma. É sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas. E aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. Não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William, o principal executivo da 777
prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram, de elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo? depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no inferioridade. Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. da... Foi 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano 1 a passado, 0. 1-0. Então, Merecidamente. e assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1-0 só que pro Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. O golaço do a Pumita. vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é a que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, ok, onde eu tenho mais gente? É na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim. Meio campo, não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. O David, o Rossi, entendeu? Já começa a complicar. Não, e o problema então é que... ele tem, o Piton na lateral, tem o Léo Jardim, que se firmou. Sim. Tem o Piton na lateral, que deve ir embora, provavelmente vai embora no meio do ano. Tem zagueiros, não tem meio campo, tem o Payet e o Verratti. Ponto. Agora, a chegada do Adson, né, que hoje entrou durante o segundo tempo, acho que o Adson vai ganhar um espaço nesse time. Pode jogar pelo lado do campo ali, vai dar mais qualidade do que o Vasco tinha. Mas é pouco ainda. Mas é pouco. E aí, o problema é que essa janela de transferência está muito difícil, tudo é lento. Muito devagar o processo. Tudo é um drama, vai chegar esse, não vai chegar aquele e tal. E na comparação com o Flamengo, aí para o torcedor é uma situação mais desesperadora. No segundo tempo, nas mexidas, o Ramon Dias vai com o Matheus Carvalho, no primeiro tempo ainda, o Rojas entra como opção e o Adson estreando pelo time. Do lado do Flamengo, o Tite você põe Bruno Henrique, você põe Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Luiz uma Araújo. covardia, né? Então, mas a comparação de elenco ela não pode ser feita, né? Não pode ser feita, mas no contexto em que foi prometido da SAF, principalmente da 777... Você acha que a diferença não deveria ser tão grande? Não deveria pelas promessas e pelo que o Vasco pintou de perspectiva para o seu torcedor. Mas só tem um detalhe, Breila, para passar para o professor aqui. A gente sempre fala isso, né? Que a gente usa até essa palavra, uma sacanagem que o Flamengo faz quando vai fazer as alterações no segundo tempo, né? Sempre uma sacanagem com o adversário, né? Você olha o banco, os caras que entram... Mas nem sempre dá resultado. Hoje não deu de novo, hein? Ano passado não deu resultado em lugar nenhum. Não deu resultado em lugar nenhum. Sempre não deixou de ser em nenhum momento uma covardia. Verdade, mas não deu resultado. Companheiros, boa noite. Antes de tudo, eu acho que foi um grande jogo. Foi um clássico com cara de clássico. Torcida gritando de um lado, torcida gritando do outro. Fazia muito tempo que a gente não via isso, principalmente no Campeonato Carioca, porque tem esse lado bom de estar excursionando pelo país. Já teve jogo grande do Campeonato Carioca em Brasília, em Minas, muitos estados do Nordeste, mas clima e Norte, clima de Campeonato Carioca mesmo, clima de competição, de rivalidade, de clássico, a gente teve hoje. Isso que você falou, essa superação, isso é importante para um jogo, principalmente quando é um clássico. Mas não dá resultado para uma campanha, para uma temporada, para um campeonato, principalmente para um campeonato mais sério, mais competitivo, como será o brasileiro, né? Em relação ao Campeonato Carioca, até dá para enganar, dá até para ser campeão carioca e não fazer absolutamente nada no brasileiro. Eu acho que o Vasco não pode cair nessa esparrela. Tivemos vários exemplos disso. Aquela tua primeira provocação para o Eugênio, se foi 0-0 para o Vasco, eu te diria que esse jogo acabou 0-0 para o Vasco, porque afinal o Vasco escapa de tomar o gol de pênalti, que mataria
qualquer chance, mas durante a partida o jogo foi muito mais 0-0 para o Flamengo. Aí. É o Vasco que perde os chamados gols na bucha, é o Flamengo que tinha obrigação de mostrar um futebol melhor. A gente sabe, tem problemas? Já tem problemas na lateral direita, por exemplo. Hoje tinha lateral deslocado para o outro lado, mas nada justifica a falta de domínio do Flamengo nesse jogo. E nem foi problema, o Varela nem jogou mal. Mas na prática ele não é o homem da posição, né? Ele vai sempre puxar para o outro pé lá, aquela velha história. O André falou das opções Bruno Henrique e Gabigol, ou Everton Cebolinha e Pedro. Não é pouco, já não seria pouco se fosse dupla por dupla. Sim. Tem um negócio que a gente aprende na escola que é a análise combinatória. Então, o Tite ainda tem as possibilidades de Cebolinha e Gabigol, Sim. por que não? Sim. Bruno Henrique e Pedro, por que não? Então, de 4... Você faz E ele não tem feito essas muito mais opções. E o Vasco? O que o Vasco... Ele determinou 2 duplas e acabou, né? Não faz o crossover. Então, mas ele pode fazer o tal do crossover? Pode. No futebol você descobre coisas que você nem imaginava que dariam certo. Tá aí o Rony no Palmeiras, jogando numa posição que ninguém imaginava, só para dar um exemplo, né? E o Vasco, por seu lado, a gente fala muito das carências de elenco do Vasco. Na verdade, o Vasco ainda tem carências de time. Não é só de elenco. De 11, né? Esse time precisa de um cara que agora acha que pode ser o Adson, mas em princípio não é um nome para mudar ninguém de patamar. E pelo menos um volante. Aquele cara para chegar. E entre os nomes que o Eugênio colocou, e é verdade, o Vasco tem essa... Não é bem uma espinha dorsal, porque é meio torto, né? Você está contando com o lateral esquerdo. Tem alguns jogadores. Tem o goleiro. Eu quero destacar o mérito do goleiro Léo Jardim, primeiro de ter acertado o canto. Claro. Se ele não acerta o canto, por pior que o Gabigol cobrasse, aquela bola tinha entrado. Então já começa dali. Ele acerta o canto, faz uma defesa fundamental. Essa defesa garante o ponto do Vasco no jogo de hoje, né? Independentemente do Gabigol, que é verdade, não está no seu melhor momento, independente do gramado, que é verdade, nunca está no seu melhor momento. Não vamos esquecer que choveu antes do jogo, né? Tinha reportagens mostrando tufos e buracos do gramado do Maracanã. Mas o Léo Jardim hoje é um nome muito importante desse time do Vasco, que pelo menos, se ainda não ganha do Flamengo, se ainda não tem esse predomínio nos números contra o Flamengo, compete. Compete já pelo menos 3 dos últimos confrontos. Não é pouco para quem passou o que o Vasco passou, né? O Adson é pouco? Ou o Adson pode resolver, Eugênio? Não, o professor colocou bem, não é o Adson que vai mudar o patamar do Vasco. Mas ele vai tapar um buraco, sabe? É um jogador que vai... Assim, a qualidade que ele tem é superior às dos outros que estão lá. Então ele vai entrar e vai dar uma qualificada no time. Foi como ano passado, quando o Vasco contratou alguns jogadores... por exemplo, o Praxedes, até agora perdeu um pouco de espaço, né? Quando o Praxedes chegou, muita gente olhou assim, mas o Praxedes não é um jogador... Só que era um jogador, diante da carência que o Vasco tinha, ele entrou e jogou. O próprio Piton, né? O Piton foi uma contratação de início de ano, foi, aliás, um investimento, né? Mas que também se torceu o nariz, mais uma vez uma relação com o Corinthians. Só que ele hoje é um dos bons laterais que existem na função dele no... E ele é um dos principais jogadores do time do Vasco, para o funcionamento do time do Vasco. Mas, por exemplo, o Vasco trouxe jogadores como Paulinho, como Praxedes, como outros que não são craques, não, mas dentro do que tem, ajudam muito. Então o Adson é isso. O Adson não é um jogador que vai usar o Vasco para chegar à seleção brasileira, mas ele vai qualificar o time. E permitir que, por exemplo, quem o Vasco tem hoje acima da média, tecnicamente? O Payet. O Vasco tem que trabalhar para o futebol do Payet aparecer. E os outros têm que dar uma sustentação básica de time, de coletivo, para que o Payet consiga achar as jogadas dele, os passes dele. Então, por exemplo, o Adson hoje entrou, na primeira jogada ele já cavou uma falta para o Payet bater. Bateu mal a falta, mas era uma situação já possível. Então, é um jogador que vai dar
força ao time, vai encorpar o time numa função muito carente hoje. Que é menos Tite. por ser o Adson e mais por ser alguém para aquela função. Sim. O Tite está falando nesse momento, vamos lá. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? O jogo, o Flamengo, a princípio, assim começou o jogo, começou muito bem, né? Pressionando o adversário, não dando espaço. Marcação em cima, marcação, pressão. Teve chances de abrir o placar. Só que depois da parada técnica, né, o time totalmente caiu de produção. O Vasco começou a dominar as ações do jogo. Teve aquelas 2 chances incríveis que o Léo Pereira tirou, né? Uma mais o Vegeto perdeu o gol, bateu a bola na trave. E na seguida o Léo tirou. Pra mim foi o herói do jogo, né? O Léo Pereira, o destaque do jogo. Deu aquele lance espetacular de trivela que quase que saiu o gol, né? E o goleiro pegou. Pra mim foi um destaque sensacional do jogo, o Léo Pereira. Mas o Flamengo tem muito a melhorar, né? Embora tenha improvisado, como eles próprios falaram, embora tenha o Valéria improvisado ali, mas o time não conseguiu dominar mais o jogo. Começou excepcional o primeiro tempo, até a primeira parada técnica, depois o tempo caiu de produção. Isso preocupa bastante, né? Era para ter ganhado o jogo, é um jogo importantíssimo. Agora o Fluminense é o líder com 14 pontos. O Flamengo agora foi a 9 pontos junto com o Vasco e tá um pouquinho distante aí da briga da Taça Guanabara, né? Vamos ver o que é que o Tite vai fazer para ajustar essa questão. Infelizmente o Ailton Lucas não teve condições de jogo. Isso prejudicou bastante até para a subida do Everton Cebolinha, para dar aquele apoio, né? O Everton Cebolinha ficou um pouco retraído na questão da profundidade e tudo mais. Isso prejudicou bastante o jogo do Flamengo no primeiro tempo, entre o Everton Cebolinha e o próprio Pedro. E isso também, né, tem um peso grande. E Varela, como a gente sabe, não é lateral esquerdo, né, de ofício. Estava improvisado. O pé dominante dele geralmente é o esquerdo. Isso dificulta também até a questão de passe, né, profundidade para o Everton Cebolinha. O Gerson não gostei muito do jogo, né, teve uns lances capitais ali. Um erros besta, né, que o time cometeu no meio de campo. O Dela Cruz para mim foi muito bem junto com o Rascaeta, só que alguns lances deixavam um pouco a desejar, né? Um lance de capricho, em vez de ser mais objetivo, acabava perdendo, dando passe errado e levando contra-ataque pro Vasco. Mas a princípio o time foi mal, né? Tirando a primeira parte e até a parada técnica em diante, o time foi mal. O Gabigol também não podia perder um gol desse, né? Um gol de pênalti desse. Não podia perder, era para ter dado uma bola com mais confiança, né? Com mais força. E acabou desperdiçando. Não é a primeira vez que acontece isso. Não tem que inventar dizer que é só o começo. Você tem que finalizar de vez, né? Que isso é o principal. Mas tem muito a melhorar, né? Como é que ele quer fazer aquele processo de renovação e perder uma chance dessa tão clara. Não foi só essa, a outra também, que ele podia ter dado por cima. Aquele lance que o árbitro marcou impedimento. Ele não estava impedido, ele podia ter dado a cavadinha por cima, né? Mas, vamos ver aí, né? Também a gente pode pegar pesado, que é começo da temporada, mas também tem algumas coisas que não pode passar batido. Vamos ver o que o Tito vai falar aí na coletiva, tá bom? Se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá certo? Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, vai estar na descrição. Valeu.